A história do povo de Israel no deserto é marcada por milagres, provações e ensinamentos eternos. Depois de séculos de escravidão no Egito, homens e mulheres que haviam nascido sob o peso das correntes finalmente experimentaram a liberdade. Não foi um caminho fácil. Para chegar até ali, enfrentaram a opressão de Faraó, as 10 pragas, a noite da Páscoa, a perseguição dos exércitos egípcios e o desespero diante do Mar Vermelho. Mas quando tudo parecia perdido, o impossível aconteceu. As águas se abriram e Israel passou em terra seca, enquanto os inimigos foram destruídos. Do outro lado do mar, começou a jornada pelo deserto. Uma terra árida, de calor intenso e noites geladas, sem abundância de alimento ou água. No entanto, Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Do céu, ele enviava maná todas as manhãs. Da rocha, fazia brotar água fresca para saciar a sede. Durante o dia, uma nuvem os cobria, protegendo-os do sol escaldante. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho e aquecia o acampamento. Tudo isso mostrava que o Senhor estava presente, guiando passo a passo. Mas, mesmo diante de tantos sinais, o coração do povo nem sempre permanecia firme. Murmurações surgiam. A saudade do Egito, a falta de fé, os medos constantes revelavam que eles precisavam de mais do que liberdade física. Precisavam de direção espiritual, de princípios que moldassem não apenas suas ações, mas também seus corações. Foi então que Deus levou Israel ao pé de uma montanha imponente, o Sinai. Ali, o Senhor estabeleceria algo que marcaria para sempre a história da humanidade. O cenário era de majestade e temor. Relâmpagos cortavam os céus, trovões ecoavam como tambores celestiais, uma nuvem densa envolvia o monte, e o som de uma trombeta sobrenatural ressoava cada vez mais forte. O chão tremia sob os pés do povo. Homens, mulheres e crianças se reuniam, olhando para cima com espanto e reverência. Eles sabiam, o Criador dos céus e da terra estava prestes a falar. Moisés, chamado por Deus, subiu até o cume do monte. Ali, em meio ao fogo, à fumaça e ao silêncio da eternidade, ele ouviu as palavras que mudariam o destino de uma nação. O Senhor entregou a sua lei, gravada em tábuas de pedra pelo seu próprio dedo, para que nunca fosse esquecida. E assim nasceram os 10 mandamentos. O primeiro ecoou como o fundamento de todos os outros: não terás outros deuses diante de mim. Deus deixava claro que não haveria espaço para rivais. Israel havia conhecido os ídolos do Egito, imagens de pedra, ouro e madeira que não podiam ouvir nem responder. Mas agora era diferente. O Deus verdadeiro estava no meio deles e só ele deveria ser adorado. Esse mandamento não era apenas uma ordem, mas um convite para viver uma vida de exclusividade, de entrega total ao Criador. O segundo mandamento reforçou essa verdade: não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. Era comum que outras nações buscassem deuses visíveis para tocar e venerar. Mas Israel precisava aprender que o Senhor é espírito, infinito, que não pode ser reduzido à obra de mãos humanas. Esse mandamento ensinava que a verdadeira fé não se apoia em imagens, mas no Deus invisível que governa sobre todas as coisas. O terceiro mandamento trouxe respeito. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O nome de Deus é santo. Não deveria ser usado em juramentos falsos, nem ser tratado de forma leviana. Cada vez que o seu nome era pronunciado, deveria ser com reverência, temor e fé. Era uma lição sobre a importância das palavras e da honra devida ao Criador. O quarto mandamento trouxe descanso e espiritualidade. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Em meio à correria da vida, Deus separou um dia especial, não apenas para cessar o trabalho físico, mas para renovar a alma. Era um convite ao descanso no corpo e na fé, um lembrete constante de que o Senhor é o Criador do tempo, da terra e de todas as coisas. O quinto mandamento olhou para dentro das famílias. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. A estrutura familiar era o coração da sociedade. O respeito aos pais não era apenas uma obrigação, mas uma promessa de bênçãos, de prosperidade e de vida longa. Esse mandamento mostrava que a obediência e a gratidão dentro de casa refletiam diretamente na saúde de toda a comunidade. O sexto mandamento foi direto e poderoso: não matarás. A vida humana tem valor incalculável porque é obra das mãos de Deus. Esse mandamento declarava que ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Era um chamado para a preservação, para o cuidado e para o respeito pela existência do próximo. O sétimo mandamento falava de fidelidade: não adulterarás. O casamento era visto como aliança sagrada diante de Deus. A infidelidade destruía não apenas lares, mas também a confiança e a pureza da comunidade. Esse mandamento preservava o amor verdadeiro, o compromisso e a lealdade, valores essenciais para a construção de famílias sólidas. O oitavo mandamento dizia: não furtarás. A honestidade deveria ser a marca do povo de Deus. Respeitar o que pertence ao próximo, viver com integridade e não tomar o que não é seu eram princípios que garantiriam uma convivência justa e pacífica. O nono mandamento estabeleceu a verdade: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. As palavras têm poder. Uma mentira pode destruir vidas, mas a verdade edifica e traz justiça. Esse mandamento era um chamado para que o povo fosse fiel em seus lábios, promovendo confiança e justiça em todas as relações. Por fim, o 10º mandamento penetrava o coração humano: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem sua mulher, nem seus bens. Não bastava apenas evitar ações erradas. Era preciso também vigiar os desejos. A cobiça nasce dentro do coração e pode levar a todos os outros pecados. Deus ensinava a cultivar gratidão, contentamento e pureza interior, lembrando que a verdadeira riqueza está em viver satisfeito com aquilo que Ele nos dá. Esses mandamentos não eram simples regras, eram princípios eternos que moldavam caráter, restauravam famílias e davam direção a uma nação inteira. Eram como um espelho, revelando os pecados e mostrando o caminho para uma vida de santidade. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas nas mãos, o rosto brilhava com a glória de Deus. O povo, ao ver, ficou maravilhado e temeroso. Eles sabiam que não tinham recebido apenas pedras com palavras gravadas, mas a própria vontade do Criador. E assim, os 10 mandamentos se tornaram o coração da aliança entre Deus e seu povo. Um guia que atravessaria séculos, chegando até nós, para nos lembrar de que viver segundo esses princípios é escolher a vida, a justiça, a paz e o amor. Até hoje, cada mandamento ecoa como uma voz que chama o ser humano a se voltar para Deus, a amar ao próximo e a trilhar o caminho da retidão. Esses mandamentos, dados por Deus no Sinai, não são apenas palavras antigas gravadas em pedra. São princípios vivos, capazes de transformar famílias, restaurar relacionamentos e dar sentido à nossa caminhada. Eles nos lembram que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em viver de acordo com a vontade do Criador, que sabe o que é melhor para nós. Se essa mensagem tocou o seu coração, lembre-se, ainda hoje, Deus deseja escrever a sua lei não apenas em tábuas de pedra,
mas no mais profundo do seu coração. Viva em fé, em amor e em obediência, porque os mandamentos não são um peso, mas um presente de amor de um pai que cuida dos seus filhos. Que essa palavra fortaleça a sua vida e te inspire a escolher sempre o caminho da verdade. E antes de você sair, eu quero te pedir algo muito especial. Ative as notificações para não perder nenhuma história inspiradora, curta este vídeo e se inscreva agora mesmo no canal Crer Mais. Aqui, sempre teremos mensagens que alimentam a fé, renovam a esperança e transformam corações.